Palavra do Senhor lá em João, capítulo de número 5. Glória a Deus. João, capítulo 5. Antes de eu ler, estava lembrando uma coisa para falar. Hoje eu saí com a Isadora para levar a Isabela na escola. E aí quando a gente estava lá, né, levou até uma outra farda dela para trocar. E a gente estava na fila, né, esperando a nossa vez. Aí tinha uma mãe com um bebezinho nos braços assim. E outras crianças assim, né, perto assim também. Aí eu fiquei olhando para aquele, acho que ele tem mais ou menos uns 2 anos, 3 anos por aí, assim. Aí eu fiquei olhando para aquele bebezinho assim, e olhando para aquelas outras crianças assim. E na hora, o meu coração, ele se comoveu, se encheu, eu quase chorei, mas eu me segurei ali porque tá acontecendo essas coisas com as crianças. E eu parei assim, eu falei, Senhor, como é que alguém pode ter capacidade, né? Tamanha maldade de fazer mal a um ser desse, uma criatura dessa. E a criancinha tão inocente no braço da mãe assim, eu fiquei olhando, depois ela colocou ele nos braços, no chão assim, eu fiquei lá, olhando para ele, olhando aquelas crianças, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Porque o que a gente tem que fazer pelas nossas crianças é orar, né? Pedindo ao Senhor pela sua misericórdia e a sua graça. Porque um dia também nós já fomos crianças, né? E hoje, graças a Deus, a gente está aqui. Não foi por causa da segurança de 4 paredes, né? Ou de um portão, ou de um cadeado, de uma chave. Não foi por causa da segurança do bairro, que é tranquilo porque a violência está em todo lugar. Mas desde quando a gente nasceu, a nossa segurança ela sempre veio do Senhor. Ela sempre veio de Jesus. Eu não vou me deter hoje a contar o meu testemunho porque ele é grande, mas desde quando eu nasci eu já fui atacado muitas vezes pelo diabo para morrer. Um dia eu vou ter a oportunidade aqui e vou contar para vocês um pouco do que aconteceu comigo desde o meu nascimento. Mas que a gente ore pelas nossas crianças, né? Nas nossas orações a gente sempre esteja intercedendo por esses pequenos, porque o Senhor Jesus disse que deles é o reino dos céus, né? Nós já passamos por essa fase e um dia eles também vão passar pela nossa fase. Mas até que eles cheguem a essa idade, que eles cresçam, a vida deles precisa estar guardada e protegida pelo Senhor. E nós como igreja que possamos estar sempre intercedendo, né? Orando por eles, para que o poder do diabo seja destruído na vida dessas crianças. Teve outra coisa também que aconteceu depois que a gente entrou, a gente estava na fila e aí a gente entrou, foi para uma outra fila que era já para assinar, para pegar. Eu estava aguardando com a Isadora, né? E aí observando aqui o movimento, de repente eu escutei, tinha 2 mulheres atrás de mim e aí eu escutei as 2 mulheres conversando. E aí uma delas falou bem assim, eu não sei como é que aquela mulher, ela é crente. Eu não entendo não como é que ela é assim, rapaz. Porque, olha, ela repetiu umas 3 vezes, eu não entendo isso, eu não entendo. Porque como é que a pessoa é crente, e é crente daquele jeito, xingando, falando palavrão, e pensa numa mulher que gosta de arrumar confusão, problema. Aí começou a falar, né? Aí eu fiquei parado assim, escutando, e a outra mulher, rapaz, olha, eu sou católica. A outra falou, eu sou católica, né? Você me conhece, né? Ela, não, eu sei. Eu bebo, né? Tem as coisas lá em casa, mas você não vê essas coisas. E aquela mulher sendo crente, fazendo isso e tal. Aí eu fiquei assim, parado, assim. Aí na mesma hora que eu escutei isso, eu parei e pensei assim, eu falei, que tipo de crente eu tô sendo? Aí eu fiquei refletindo assim, né? Depois a mulher mudou o assunto, e eu parei, fiquei pensando sobre o testemunho. Que testemunho será que nós estamos dando, né? Porque até as nossas palavras, o ímpio ele pega. E ele, como é ímpio, né, do mundo, o diabo aproveita disso, né, que já está na vida dele e abre mais a boca dele para nos atacar.
Então, que nós possamos ter essa vigilância, né, no nome de Jesus, no sangue do Senhor, no Espírito Santo, sobre o nosso testemunho, né, em relação à questão de como nós estamos, como o mundo está nos vendo, né? Essa é a verdade, porque Jesus diz que nós somos a luz desse mundo, né? E luz ilumina, como essas luzes estão acesas aqui, elas estão clareando o local, né? Se apagar vai ficar tudo escuro, né? Esse é o propósito da luz, iluminar, né? Que nós possamos ter muito cuidado, principalmente com o nosso temor a Deus, em relação ao nosso comportamento diante daqueles que não creem, né? Para que a gente possa dar um bom testemunho para eles, né? Não querendo nos mostrar, não é passar a nossa imagem de ser um bom cristão, mas é mostrar Jesus através da nossa vida. Porque nós não somos o caminho é Jesus. Então nós temos que dar um bom testemunho para as pessoas verem Jesus na nossa vida e a gente apontar para Jesus, né? Glória a Deus, amém? Vamos lá, João, capítulo de número 5. A palavra do Senhor diz aí a partir do versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Amém? Amém. O servo já orou por mim, eu gostaria de orar pela igreja. Feche seus olhos nesse momento, abra o seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu, meu Deus, que sondas os pensamentos, Senhor, e conheces os corações, aqui está, Senhor, a Tua igreja, meu Deus, e eu te peço nesse momento, Senhor Jesus, para que o Senhor prepare o coração de cada um de nós para recebermos a Sua palavra, Senhor. O Teu Espírito Santo que intercede por nós, leva nossas orações até o Teu trono, Senhor, esse trono de graça, no qual recebemos a ajuda que precisamos, a misericórdia, Senhor Deus, que carecemos, ó Pai. Nesse momento eu te peço, meu Deus, para que o Senhor vá escrevendo Sua palavra na tábua do coração de cada um, e em nome de Jesus, Pai, repreendendo, Senhor, toda seta, toda mentira, todo engano do inimigo, e em nome de Jesus, Pai, ajudando-nos a praticar a Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de ter mais tempo, mas eu sei que o tempo ele é curto para compartilhar essa palavra toda com os irmãos, mas até onde Deus me ajudar eu vou prosseguir aqui. O tema dessa mensagem que eu coloquei aqui é: eu não busco a glória do homem, né? Que na verdade foi o próprio Jesus que disse isso, né? Como eu acabei de ler aqui, nós lemos no versículo 41, né? Eu não aceito glória dos homens. E eu gostaria de ler algumas coisas aqui para vocês, que diz assim: numa geração onde muitos querem ser vistos, que nós queiramos mostrar Jesus, se diminuindo e engrandecendo ao Senhor. Numa geração onde muitos querem aplausos, que nós queiramos a recompensa de Deus. Numa geração onde muitos querem status, fama, dinheiro e sucesso, que nós queiramos o anonimato da intimidade com Deus. Se você for ver Mateus, é uma palavra muito conhecida, essa palavra de Mateus, capítulo de número 6, quando Jesus está falando a respeito das boas obras. No versículo 1, o Senhor ele diz assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas,
a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E lá no 16 fala assim: quando jejuares, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Agora vamos ser sinceros, igreja. Nos nossos dias, que na verdade já era desse tempo aqui, né? Como Jesus está falando. Mas nos nossos dias, o que nós mais temos visto acontecer não são pessoas que querem ser vistas, verdade. Pessoas que querem a aceitação do homem, que querem o aplauso do homem, a aprovação do homem. Infelizmente, a palavra do Senhor diz aqui em Mateus 6:1, Jesus ele inicia essa palavra dizendo: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa do Pai Celestial. E ele diz mais aqui, que a recompensa que já é dada, como ele mesmo disse aqui, ó, eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Qual? O aplauso do homem, o elogio do homem, a aceitação do homem por aquela obra que ele fez com a intenção de ser visto. Mas Jesus está dizendo para a sua igreja que não tenha essa intenção no coração, mas que faça para que Deus veja, para que Deus honre, né? Para que Deus se agrade. Porque quando Jesus falou a não fazer para os homens serem vistos, ele disse: como fazem os hipócritas. E quem são os hipócritas? Hipócrita é um falso, é um mentiroso, é um fingido, é um enganador. Por quê? Porque a intenção que está no coração é para receber do homem. E o Evangelho não tem a ver com receber do homem, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder da salvação é de Deus, não é para eu fazer para o homem ver ou para o homem me receber, não, é para o Senhor. Assim como ele também falou a respeito do jejum. Então, que nessa geração onde muitos buscam essas coisas, que nós sejamos diferentes. Ao invés da gente estar buscando alguma estátua, algum reconhecimento humano, alguma fama, algum sucesso, ter o renome, né, do nome ser falado e as pessoas, e você ficar conhecido, ao invés da gente buscar isso, que a gente busque um anonimato na intimidade com Deus, porque é isso o que vai valer a pena. É isso, na verdade, o que vale a pena. Porque Jesus, quando ele chegou à terra e ele fez a obra de Deus, a palavra do Senhor deixa muito claro. De dia ele estava trabalhando e fazendo a obra, mas pela noite, muitas das vezes a palavra diz aqui que Jesus ia para lugares desertos, ele orava, ele ia ter comunhão com Deus para buscar o Senhor, né? Para no outro dia continuar o trabalho do Senhor. E infelizmente a gente tem visto ao contrário. Hoje, no nosso tempo, muitos estão rodeados de pessoas com muito conhecimento, muita fama, né? O nome dessas pessoas está na boca de milhares, mas não está na boca de Deus, porque essa pessoa ela tem o conhecimento do povo, mas ela não tem a intimidade com Deus. Porque, como Jesus ele deixou muito claro com a sua própria vida, se você for ver em Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz assim, ó: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente
submissão. Agora, procure no Evangelho, se você vê em algum momento Jesus sendo desse jeito aqui, você não vai encontrar, a não ser em João, no capítulo 17, quando ele faz a oração sacerdotal. Por quê? Porque essa oração e súplica, que era feita em alta voz e com lágrimas, era quando o Senhor estava sozinho lá nos desertos, no secreto com o Pai, na intimidade com Deus, em humilhação, em quebrantamento. E a palavra diz aqui, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Uma coisa que infelizmente nós temos visto pouco hoje. Reverente submissão a Deus, né? Porque eu já sei, porque eu já conheço, eu acho que eu não preciso aprender mais nada. E aí eu vou deixando o Espírito Santo de lado, né? Vou dizendo assim, não preciso do Senhor agora não. Quando a força estiver acabando aqui, eu te chamo. Sendo que na verdade não é assim, irmãos. Nós somos carentes e dependentes da graça do Senhor sempre. Se a gente planejar, vamos supor assim, que a gente vai fazer um trabalho evangelístico, vai na casa de alguém para fazer uma oração, vai fazer alguma campanha na igreja, o Senhor é que tem que estar à frente. O Senhor é que tem que estar nos dando a direção. Nós temos que ouvir a voz do Senhor, porque existem 3 vozes que o ser humano ele escuta: a sua voz, que é a voz do coração, a voz do diabo e a voz de Deus. E muitas das vezes nós nos enganamos quando nós ouvimos e seguimos a nossa voz achando que é a voz de Deus. E nós caímos em uma cilada e tropeçamos. E lá na frente a gente depois vai se perguntar, por que deu errado? Porque a gente muitas das vezes escuta a voz do diabo se confundindo com a voz de Deus. Que a gente nunca esqueça que a palavra do Senhor fala lá em 2 Coríntios 11 que o diabo pode se transfigurar em um anjo de luz. Então ele pode astutamente enganar. Ele pode chegar de forma muito esperta, como ele é o pai da mentira, e conseguir enganar. Mas a palavra do Senhor diz lá em 1 João 4,4 que maior é o Espírito que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem tem o Espírito do Senhor na sua vida e anda com o Espírito do Senhor, esse conhece a voz do Espírito Santo. Ele sabe, ele vai entender quando é outra voz. E Jesus falou, as minhas ovelhas não seguirão a estranho, porque não conhece a voz do estranho. Que o nosso coração, igreja, possa estar voltado em uma reverente submissão ao Senhor. Em meio a essa geração aí que busca tanto status, tanta fama, tanto sucesso, sabe, tanto renome, que nós possamos ser os servos humildes de Jesus. Não buscar nada disso, pelo contrário, na nossa vida nós mostrarmos Jesus, que a gente se esconda e Jesus apareça na nossa vida. Porque naquele grande dia nós vamos ser julgados por Ele, e não é a gente que vai estar lá sentado, é Ele que vai estar sentado, a gente vai estar diante dEle. Aleluia. Numa geração onde muitos querem tomar o lugar de Jesus, que nós queiramos permanecer aos pés de Jesus. E que nós vigiemos e lutemos contra o diabo. Quem aqui não lembra da palavra de Marta e Maria? Todos nós conhecemos essa palavra, né? Jesus foi até a casa delas e Jesus tinha um propósito lá. E Marta recebeu, interessante, porque a palavra fala que foi Marta que recebeu Jesus. Se você parar para pensar, você vai ver que a palavra diz que foi Marta que recebeu Jesus. E olha só, quem foi que sentou aos pés de Jesus? Sabe o que nós podemos aprender com isso? Que muitas das vezes nós recebemos Jesus na nossa vida, na nossa casa, mas não nos sujeitamos a Jesus. Porque, é como eu sempre falei, né? Uma coisa é você ter aceitado Jesus, como João capítulo 1, versículo 11 e 12 fala. Uma coisa é você ter recebido, né? Eu creio em Jesus. Outra coisa é você permanecer em Jesus, como 2 Coríntios 5, 17 fala. Porque em João, a palavra do Senhor fala que nós cremos e recebemos e fomos feitos pelo poder dele, filhos de Deus. Mas em 2 Coríntios 5, 17, a palavra do Senhor fala que é nova criatura quem permanece no Senhor. Então, foi a mesma coisa de Marta. Marta recebeu Jesus, mas não foi para o lugar que devia ir.
né, quando Jesus entrou na casa dela. Ela se agitou, se preocupou com outras coisas. Ela teve uma intenção ruim no seu coração? Não. Jesus em nenhum momento falou para ela: Marta, você está errada. Você está com... Não, porque ela queria receber Jesus de uma maneira mais agradável, né? Para servir ao Senhor ali com aquilo que ela tinha de melhor. Porém, o propósito de Jesus não era aquele na casa dela. E é por isso que ele falou: Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria, ela escolheu a boa parte e essa não vai ser tirada. Abram aí, irmãos, comigo em Lucas capítulo 10, para a gente ver o que a palavra do Senhor diz. Lucas, capítulo de número 10. Só o versículo 42. Jesus diz assim: todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual será que é essa única coisa que é necessária? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Jesus, quando veio, foi enviado por Deus com o propósito de nos libertar, nos reconciliar e nos salvar. Amém? Amém. Graças a Deus porque nós estamos aqui, porque Deus nos deu mais um dia de vida, né? Porque é pela graça do Senhor e a misericórdia do Senhor. Mas o que será que o Senhor Ele quer de nós a cada dia de vida que Ele nos dá? Uma coisa só é necessária. Uma coisa só. Naquele grande dia, irmãos, Jesus Ele vai separar a sua igreja, uns para a direita e outros para a esquerda, né? Ovelhas para a direita, bodes para a esquerda. E como a igreja sabe, né, Jesus vai falar para os da direita: vinde a mim, né, benditos de meu Pai. Mas para os da esquerda ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo, né, eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, eu falo isso com toda sinceridade, e eu não quero ser hipócrita, porque todos nós temos muitos desejos, né? Nós temos muitos planos, muitas vontades, temos muitos interesses, mas a palavra do Senhor diz em Provérbios 16 para que consagremos esses planos ao Senhor, e o Senhor Ele vai realizar. Aleluia. Né? E o Senhor Ele vai fazer acontecer, mas é no tempo do Senhor. E se o Senhor chegar e dizer não, e aí? Como é que a gente fica? Ô Senhor, o Senhor está dizendo na tua palavra que é para eu te consagrar, eu te consagrei meu plano aqui, o meu sonho, estou te entregando, estou pedindo a tua direção, estou esperando o teu tempo. Aí o Senhor chega e fala não. E aí como é que a gente fica? Como é que o nosso coração fica? Como é que fica a nossa fé diante do Senhor, por ter recebido esse não do Senhor? Se o nosso coração, a nossa vida estiver em Jesus, a gente vai realmente, humanamente falando, se entristecer, porque era o que a gente queria, porém Deus disse não. Mas a gente vai entender que se Deus disse não para esse meu plano, é porque o plano dele é melhor. É porque o plano dele é maior. E se o nosso coração estiver em Jesus, nós vamos lembrar daquela palavra, quando os discípulos expulsaram os demônios e vieram contar a Jesus. E Jesus disse: olha, não fiquem alegres porque vocês puderam fazer isso, mas alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no céu. A maior alegria que nós temos não é por qualquer realização que a gente possa ter ou fazer nessa terra, mas sim porque o meu e o seu nome está escrito no livro da vida. Porque quando Jesus voltar, seja a gente vivo ou se a gente já tiver morrido, não vai ser nenhum trabalho que a gente teve, nenhuma atuação que a gente fez, nenhum título que a gente teve nessa terra que vai garantir a nossa entrada no céu. Mas vai ser nosso nome se estiver escrito no livro da vida. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, como todos conhecem,
nos diz lá em Efésios capítulo 6 a respeito da armadura de Deus, não é? E por que Deus ele nos deu essa armadura e Ele manda para que a gente se revista dessa armadura? Por causa dos dias maus. Verdade, Pai. Será que nós estamos vivendo bons dias nesses últimos tempos ou nós estamos vivendo dias maus? Nós estamos vivendo, irmãos, dias maus. E são nesses dias, é nesse momento que nós precisamos desse renovo do Senhor, desse revestimento do Senhor. Porque se o nosso coração não estiver no Senhor, se a nossa mente não estiver no Senhor, a gente acaba perdendo muita coisa que o céu se abre para derramar sobre as nossas vidas. Por exemplo, hoje é culto de libertação. Você tem alguma coisa para Deus libertar na sua vida, sim ou não? Sim. Com certeza nós temos. E todos os dias a palavra do Senhor fala, Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Ele é quem gera em nós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Então todos os dias o Senhor está trabalhando na minha e na sua vida. Muitas das vezes nós não percebemos, nós não nos alegramos, não recebemos, porque estamos na carne, porque nosso pensamento está cheio do mundo. E aí a gente não consegue ter a sensibilidade espiritual para perceber o agir do Senhor à nossa volta, na nossa vida, na nossa casa. O que precisamos pedir ao Senhor quando a palavra fala sobre o revestimento, veja, a armadura de Deus, que fala sobre o capacete da salvação. Capacete é colocado aonde? Na cabeça, né? E quando a palavra está falando sobre proteção da cabeça, não é esse crânio aqui não, é a nossa mente. Porque a palavra do Senhor diz, e nós temos a mente de Cristo. Aleluia. A salvação vem por meio do arrependimento. E do grego, arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Quando eu mudo a minha mentalidade, eu mudo também o meu caminho. A minha atitude é diferente. Então, o que o Senhor está dizendo para nós é que a nossa mentalidade precisa ser uma mentalidade do céu, uma mentalidade santa. Aleluia. Que nem o irmão Vinícius ele falou em relação à questão do jejum. Você vai fazer um jejum, é um propósito, você está se consagrando ao Senhor. Você quer que a sua mente se encha do mundo ou ela receba do Senhor pelo fortalecimento da sua vida? É pelo fortalecimento, pela a transformação, uma renovação do Senhor na sua vida. Então a sua mente precisa se encher das coisas do Senhor, como Ele bem colocou. Você não vai sair, vai para lugares seculares, porque sua mente vai se encher com outras coisas, né? E o seu espiritual ele começa a ser atacado, daqui a pouco você cai e saiu do propósito, né? Porque não vigiou. A palavra do Senhor diz aqui em 2 Coríntios 11:3, o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Olha só o que Deus está falando através de Paulo. O que receio e quero evitar. Deus tem um receio, uma grande preocupação e esse desejo de evitar nas nossas vidas que a nossa mente seja corrompida. Porque uma mente corrompida é uma mente depravada, é uma mente alterada, tirada daquilo que é verdadeiro, que é justo, que é correto, que é honesto, para o imoral, para o indecente, para o impuro, para totalmente o que é contra a verdade. Então a nossa mente ela não vai ficar ligada na mesma sintonia que o Espírito Santo. Por quê? Porque foi uma mente corrompida. E aí o que acontece? A palavra diz aqui, ó. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de você seja corrompida e se desvie. Quando uma mente é corrompida pelo diabo, ela se desvia. A corrupção que o diabo quer causar na nossa mente é unicamente com esse propósito, nos desviar da nossa sincera e pura devoção, ou seja, dedicação, comunhão com o Senhor. Então que possamos pedir ao Senhor para que o Senhor ele guarde a nossa mente. Esse capacete da salvação que Efésios 6 fala é justamente para isso, para guardar a nossa mente no Senhor, nos pensamentos do Senhor,
Porque pensamos em muitas coisas, certo? A gente está aqui agora reunido, eu estou aqui pregando para vocês, mas a mente de vocês está pensando em várias coisas. Vocês estão me ouvindo aqui agora, vivendo aqui, mas está pensando em várias outras coisas lá fora, em casa, aqui. A nossa mente, ela não para. E é por isso que ela precisa estar guardada pelo Senhor. Para que quando vier um pensamento que é contrário ao do desejo do Senhor para nossas vidas, a gente, em nome de Jesus, repreenda. A nossa mente, ela tenha o bloqueio. Que nem um antivírus no celular, no computador, não protege dos vírus. A mesma coisa. E qual é esse antivírus? Para proteger nossa mente? O capacete da salvação, que vai guardar a nossa mente. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos fala em Tiago, e é uma palavra também muito conhecida. Quando o irmão Vinícius falou sobre o Mateus, e ele diz assim, é uma palavra muito conhecida, né, mas pouco praticada, eu lembrei de mim, porque eu falava muito isso. Até hoje eu ainda falo, né, que existem muitas palavras que são muito conhecidas, decoradas, você sabe até falar assim, a pessoa fala só o livro, João 14,6, fala rapidinho, mas infelizmente é pouco vivido. Infelizmente ela é pouco praticada. É muito conhecida, decorada, gravada, mas é pouco praticada. E não é isso que Deus quer da minha e da sua vida. Deus quer que eu e você guarde a palavra, que grave a palavra, mas que principalmente viva a palavra, pratique. Porque o efeito da palavra nas nossas vidas não está em a gente guardar, gravando, memorizando, decorando, mas está em viver ela. Aleluia. O poder dela, o efeito da palavra em nossas vidas só é causado quando a gente pratica a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que isso significa? Que eu não tenho que me prender à minha vida como se dependesse da comida, mas sim de Deus, da palavra de Deus. Então eu me agarro e pratico isso. Se eu não praticar isso, então eu não estou vivendo, eu não vou receber do que essa palavra está me dando. E a palavra do Senhor diz aqui em Tiago capítulo 4, a partir do versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, desde o início da minha conversão, Deus colocou uma coisa no meu coração que eu entendi que era o sim ou não. Quando eu me deparei com essa palavra e outras palavras, né, que falam a respeito do mundo, Deus colocou algo em meu coração que eu entendi, que é muito simples. O cristão, não estou falando que é qualquer pessoa, estou dizendo o cristão. Quando uma pessoa se torna crente, ela ouve falar de Jesus e da sua palavra e do evangelho, do reino de Deus e por aí vai, né? Tudo que a gente conhece. E a vida que ela é ensinada a viver agora é uma vida contrária à que ela vivia, a que o mundo ensina, a que o mundo oferece. Então Deus colocou algo muito simples. Ou você segue a Deus, ou você segue o mundo. Não tem como, porque olha só o que a palavra está dizendo aqui, ó. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Verdade. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério isso. Quando eu quero ser amigo do mundo, eu estou me fazendo inimigo de Deus. Eu estou arrancando a página da Bíblia de Romanos capítulo 5, quando lá fala que em Deus agora eu tenho paz com Ele por meio de Cristo.
Porque a palavra do Senhor lá fala, né? Que eu era inimigo e agora eu sou amigo, por meio do que Cristo fez. Aleluia. E aqui a palavra do Senhor diz. Aí no versículo 7 ele fala assim, versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. O Espírito Santo que Deus fez habitar na minha e na sua vida, ele tem ciúmes de você. Você sabe por que ele tem ciúmes de você? Porque você é precioso. Porque você é preciosa, é valioso, é importante para o Senhor. Porque Deus amou tanto que Ele deu seu Filho para morrer por você. Então você acha que você não tem valor? Você tem valor, muito valor para Deus. Para esse mundo não. E nem para o diabo. Não vai achando que para o mundo você tem algum valor, alguma importância, que você não tem. Porque o mundo todo está debaixo do poder do diabo. Então, o mundo não está nem aí para você. É por isso que Jesus disse, assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro também odiou a mim. Foi o que Jesus falou. Então, irmãos, a palavra do Senhor está dizendo aqui em Tiago, no capítulo 4, versículo de número 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Aleluia. E o versículo 9 diz para que a gente se entristeça, lamente e chore, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Isso se trata de humilhação, de quebrantamento diante do Senhor. E o versículo 10 ele completa: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A palavra está dizendo para nós nos humilharmos diante do Senhor e o Senhor nos exaltará. O grande problema, infelizmente, como eu falei no início, e esse é o título da mensagem, né? Não busco a glória do homem. O grande problema é esse, infelizmente. O que muitos estão fazendo é se humilhando para o homem e procurando a exaltação, como diz aqui, a exaltação do homem, a honra do homem. Mas enquanto você estiver se humilhando para o homem, esperando a honra do homem, saiba de uma coisa, você vai se decepcionar muito. E você vai estar sempre dando murro em ponta de faca. Porque o ser humano é falho. E ele sempre vai falhar. O único que não falha, como já foi dito aqui, o único que é perfeito é somente Jesus Cristo. Aleluia. E no Senhor Jesus você pode se lançar nos braços dele de olhos fechados. O buraco pode ser profundo, tudo escuro, e Jesus fala: pula, filho, que eu estou aqui, vou te pegar nos braços. Pode fechar os olhos e pular, sem preocupação nenhuma. Fé, confiança, dependência. Porque Jesus, Ele é aquele que é digno de confiança. E Ele é aquele que te conhece, e além de te conhecer, te ama. Veja, olha o que Ele falou lá para as 7 igrejas, lá em Apocalipse. Conheço vocês, eu sei a obra que vocês estão fazendo. Então, mesmo Jesus sabendo, conhecendo, mas a misericórdia do Senhor, ela é tão poderosa, como diz o Salmo 103, que Ele não nos trata conforme merecemos. Não nos paga de acordo com os nossos pecados, transgressões e maldades. Pelo contrário, o Senhor, Ele olha para nós e Ele vê o outro lado. Ele vê o pecado, Ele viu sua rebeldia, viu sua desobediência, Ele viu quando você pecou, mas Ele olha no profundo do seu íntimo e Ele vê algo maior do que o seu pecado. Sabe o que é? O grito da sua alma, desesperada, pedindo pelo socorro do Senhor. Só que o pecado, ele abafa esse grito. O pecado não deixa a nossa mente entender o grito que nossa alma está dando, pedindo pelo socorro do Senhor, para receber do Senhor. E aí a carne gera o prazer e você não consegue perceber o quanto lá dentro você está ansiando por Ele. Porque como Ele falou para aquela mulher lá, quem beber dessa água vai tornar a ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Porque é isso que o pecado faz. Você comete ele, mas você não fica satisfeito. Porque o pecado não satisfaz. O pecado escraviza. E aí você sente desejo novamente, você vai e faz, e faz, e faz. Mas quando você vai para Jesus, e você bebe com Jesus, e come com Jesus, você recebe a satisfação plena e completa.
que só Jesus pode dar. Numa geração onde muitos querem o mundo, que nós queiramos o céu. Eu falei no começo que o tempo é curto, né? E não ia dar muito tempo. Eu tenho muitos versículos aqui para ler. Realmente não vai dar tempo aqui. Mas eu só quero que os irmãos abram comigo aí em Filipenses, capítulo de número 3. Essa é uma palavra muito conhecida. Acompanhe aí comigo, igreja. Filipenses, capítulo 3. A partir do versículo de número 12. A palavra do Senhor diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos, versículo 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Olha só, irmãos, o que a palavra do Senhor diz no versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Aleluia. Eu e você temos um alvo, e o nosso alvo é Cristo. Amém? Amém. Eu sou muito sincero em dizer isso, e eu me alegro muito, e eu sei que vai ser uma grande alegria, irmãos. Eu desejo do fundo do meu coração que naquele dia nós possamos nos encontrar diante do Senhor, para que a gente possa ter a alegria indizível, como diz a palavra, a alegria que nenhuma coisa dessa vida pode dar. Vai ser uma alegria, como o Senhor ele fala, né? E levantem as suas cabeças, olhem para o céu, porque a redenção de vocês está próxima. Vai ser uma alegria tão grande como você nunca sentiu na sua vida. E que nós possamos permanecer firmes em nome de Jesus, para a gente poder experimentar, mas não só experimentar, viver essa alegria. Aleluia. Eternamente. Glória a Deus. Quando a gente fala a respeito da vida eterna, da salvação, da glória do Senhor, bom, mas a gente tem que entender também a respeito do inferno, que é eterno também. Eternidade. No céu é eternidade, mas na condenação e no sofrimento é fogo eterno, como diz a palavra do Senhor. Verdade, Pai. E infelizmente muitos que são crentes hoje vão para esse lugar, irmão. Infelizmente, muitos que estão dentro da casa do Senhor, que estão vivendo de qualquer jeito, eles não vão se arrepender, eles não querem mudar, eles vão continuar do jeito que eles estão. Sabe por quê? Porque eles são joio. Mas eu tenho certeza que eu e você somos o trigo, e que o Senhor nos conserve desse jeito, que o Senhor nos ajude a cada dia, para que o temor ao Senhor e o amor a Ele não diminua, não fique estagnado, não paralisado, mas a cada dia Ele cresça, Ele se fortaleça mais ainda, para que a gente tenha sede, tenha fome e desejo do Senhor Jesus. Aleluia. Nas nossas vidas. Glória a Deus. O Senhor conhece
cada um de vocês, a realidade de cada um de vocês, mas sempre priorizem o Senhor na vida de vocês. Sempre, sempre, irmãos, porque, como a palavra do Senhor diz aqui, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Veja só, você foi chamado, e o seu chamado não foi qualquer um, foi um chamado celestial de Deus. O próprio Deus escolheu você, chamou você. E olha só que privilégio, né? A palavra do Senhor diz em Filipenses que é um privilégio servir ao Senhor e crer no Senhor e também sofrer por Ele. Então, que, como diz a palavra, né? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus. E o versículo 15 e 16 diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Que forma? Deixando o que já passou para trás e prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarece. Olha como Deus é bom e é maravilhoso. Se em alguma coisa na nossa vida com Deus, para Deus, a gente tem alguma dúvida, sabe, algum questionamento, alguma incerteza, insegurança, Deus, Ele esclarece isso para nós. Aleluia. Para que a gente tenha uma firmeza convicta, sem nenhuma sombra de dúvida, para que realmente nossos olhos estejam em Jesus, assim como também o nosso coração, para a gente não se desviar dessa graça. Como Judas, ele escreveu falando sobre a fé santíssima. E aqui diz assim: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E lá em Judas, quando ele fala sobre essa fé santíssima, lá no finalzinho, ele diz assim: edifiquemo-nos, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Há aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Amém? Amém. E eu quero finalizar com essa última parte do texto que diz assim: numa geração onde muitos vivem como se Jesus não fosse voltar, que nós vivamos ansiando, se preparando e apressando a vinda do Senhor, que nosso coração esteja em Jesus e não em nós, que esteja no reino de Deus e não no mundo, que esteja na graça e não no pecado, que esteja na cruz e não no apego à própria vida. Glória a Deus. Bora finalizar. Abram aí comigo em Mateus. Também é muito conhecida essa palavra de Mateus 16. Aleluia. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Lucas 9, 26, olha só o que a palavra do Senhor diz. Não precisa abrir não. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos.
Então, meus irmãos, que o Senhor Ele nos ajude a cada dia para que possamos perseverar, porque como Jesus disse, e a maldade multiplicará a iniquidade de tal maneira que o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então que eu e você possamos estar dependentes da graça do Senhor. Eu oro por você, você ora por mim, a igreja ora uns pelos outros, para que a gente esteja unido, né? Unânimes em um só pensamento, fé e palavra. Amém? Vocês podem ficar de pé? Gostaria de fazer uma oração nesse momento. Como o Senhor Ele diz na sua palavra, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor vive para sempre. Aleluia. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço pela tua graça, meu Deus, e pela tua misericórdia, Senhor. É com alegria, meu Deus, e gratidão, Pai, que eu te faço essa oração pela tua igreja, Senhor. Por nós, meu Deus, que te pertencemos, ó Pai. Senhor, eu te agradeço pelo teu sangue que foi derramado, Senhor, pela tua morte que nos deu vida, e os teus sofrimentos e ferimentos, Senhor, que nos curaram e nos trouxeram a paz. Senhor Jesus, estamos vivendo tempos difíceis, estamos em dias maus, e pedimos ao Senhor para que nos revista com a sua armadura, Senhor. Meu Deus, eu te peço para que a tua palavra seja pelo Senhor enviada ao coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, Senhor, que foi ministrado essa noite. Que o teu Espírito, em nome de Jesus, ajude-nos, ó Senhor, a praticar essa palavra, nos dê força, nos dê ânimo. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, para que o Senhor venha renovar, Senhor, a nossa mente pela tua graça. Pai, eu te peço para que o Senhor gere no nosso coração o desejo, Senhor, de estar na sua presença, o desejo de estar em comunhão com o Senhor, ó Pai. Eu te peço para que o Senhor volte o nosso pensamento para o alto, meu Deus, para aquilo que é do teu reino, Senhor, e da tua vontade. Mesmo com nossos planos e pensamentos para as coisas dessa terra, mas que em nome de Jesus o Senhor resgate o nosso coração desse mundo, meu Deus. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor abençoe os meus irmãos. Pai, eu peço para que o Senhor derrame graça sobre a vida de cada um que está aqui essa noite, Senhor. O Senhor sabe qual é o desejo do coração de cada um. Conhece, Senhor Deus, e compreende, o Senhor entende cada um. E eu te peço, Pai, abençoa, Senhor, conforme a tua vontade, os planos de cada um, meu Deus. Eu te peço para que o Senhor vá dando graça, dando força e ajudando, meu Deus, nas suas orações, aquilo que eles pedem, o que eles buscam do Senhor, ó Pai. E em nome de Jesus, Senhor, assim como ouvimos nesta noite, nos prepara para a tua volta. Meu Deus, eu te peço, renova o amor, Senhor, o desejo, o interesse no nosso coração por ti. Em nome de Jesus eu te peço, da casa dos meus irmãos, do caminho dos meus irmãos, da vida deles, repreende, Senhor Deus, o diabo, repreende as forças do inimigo, Senhor, que quer enfraquecer, que quer desviar, que quer nos cegar, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, cobre, Senhor, a tua igreja com o teu manto, Senhor, cobre-nos com as tuas asas, Senhor, abriga-nos, meu Deus, debaixo delas, Pai, pois é somente em ti que nós temos refúgio, proteção e segurança. Ó Senhor, eu te peço, derrama da alegria da salvação sobre o coração da tua igreja, meu Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade, e eu te peço para que o Senhor, em nome de Jesus, nos leve para casa em sua proteção e segurança, e amanhã, conforme sua vontade, nos dê, meu Deus, mais um dia debaixo da sua graça e da sua misericórdia, Senhor. Renova nossas vidas, Senhor. Salva-nos para teu reino, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, a palavra ela sempre nos renova, né, nos dá força e capacita para mais um dia de peleja. Amém? Amém. Abra vossas mãos. Glória a Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo que se faz presente, não só aqui, mas na toda a face da terra, e nós bendizemos
Amém. Se o Senhor é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? há poder. No sangue de Jesus. Vão em paz para vossas casas. Em nome de Jesus.